Eu quero aproveitar meu momento de pausa para o café hoje para trocar uma ideia. A gente está numa pegada diferente, eu simplesmente botei aqui o celular para começar a gravar e quero aproveitar um momento para que a gente troque uma ideia sobre a rotina, né, dos influenciadores, a rotina dos empreendedores digitais. Eu imagino que se você consome os conteúdos aqui do meu canal, você provavelmente consome criadores parecidos e muitas vezes você já deve ter se deparado com criadores que expõem bastante a sua rotina e deixa parecer que a gente está num patamar muito maior do que de fato as pessoas que estão começando estão, sabe? Tipo, eu percebo que muitas vezes expor uma rotina de alguém que está de fato anos à frente de conhecimento e prática acaba distanciando muito da realidade da maioria das pessoas e pessoas que normalmente se inspiram e querem começar no mercado, mas no fim, depois de consumir muitos desses conteúdos, acabam se desmotivando, que é o objetivo oposto do que a gente espera, a entrar no mercado, a empreender no digital e conseguir viver disso. E acaba que a maioria das pessoas, elas acham que quem vive da internet a vida é só acordar, trabalhar, ganhar dinheiro dormindo, trabalhando na praia, com o celular, enfim. E a verdade é que no dia a dia, a rotina de um empreendedor digital ela é feita muito mais de frustrações, pequenas vitórias também, mas ansiedade, não saber como vai pagar boletos muitas vezes, ou muito planejamento, né? O famoso modo caverna, onde a gente coloca ali, fica focado num único objetivo, colocando muitas coisas em prática, e isso tudo é muito pouco mostrado de fato que é a verdadeira rotina de uma pessoa que empreende na internet. E de fato eu entendo que existem exceções, né, grandes players da internet, mas a maioria das pessoas que vivem disso e que muitas vezes é a realidade que outras pessoas que vêm de fora gostariam de acessar, essa é a famosa realidade. E aí a gente tem grandes players da internet que distorcem um pouco disso, que de fato não conseguem ganhar dinheiro dormindo e tal, mas a gente está aí falando de anos à frente. A ideia é que bater um papo sobre isso, porque a criação de conteúdo ela é importante, mas eu de fato desejo que você até continue assistindo esse tipo de vídeo, mas que não se desmotive no ponto final. Não se desmotive depois de tanto consumir esse tipo de conteúdo e achar que a sua realidade está muito distante daquela. Por muito tempo, começo no marketing digital, a gente tem o mito da liberdade, onde a gente pode trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora. Mas na verdade, a gente precisa estar disponível o tempo inteiro, porque antes de você ser um empresário que consegue ter a sua liberdade, você é um autônomo digital. E o seu negócio manda em você. O seu negócio pede que você esteja online o tempo inteiro. Você precisa estar disponível, você precisa prospectar clientes, você precisa estar trabalhando o tempo inteiro para entregar resultados, porque se você não fizer, você vai ter que passar a noite fazendo. Isso, na verdade, é a liberdade com responsabilidade, porque eu vou te dizer, é muito mais fácil ter chefe do que se autogerenciar. E esse é o maior dilema das pessoas que começam a viver da internet e empreendem com isso. A gente se frustra e se choca com essa realidade que, na verdade, no começo você passa muito tempo fazendo isso, vivendo para o seu próprio negócio, sendo escravo do seu negócio. Mas vai chegar um momento que, de fato, tu vai conseguir viver da internet com liberdade, trabalhando, né, ganhando dinheiro dormindo, trabalhando de outros lugares. Eu vivo um pouco disso hoje, mas eu já passei muito mais tempo sendo autônomo e escravo do meu negócio do que com a liberdade que eu tenho hoje. A grande frase aqui é: a internet ela te dá liberdade, mas isso também inclui a liberdade para quebrar o teu negócio, para quebrar a tua saúde mental muitas vezes. Então isso é uma coisa que normalmente ninguém fala. E a realidade numa rotina de um empreendedor digital, hoje eu quero trazer um pouco nesse vídeo também, porque eu vejo que está voltando muito forte os vlogs, né, os vídeos da rotina e tal. E eu acho isso muito importante porque eu já consumi bastante esse tipo de conteúdo e hoje até consumo um pouco, mas eu tenho esse filtro meu mais aguçado, vamos dizer, esse sensor mais aguçado. E os bastidores que normalmente não são mostrados, eles são repletos de horários mal definidos. A gente começa a nossa rotina com nossos horários mal definidos. A gente não sabe que horas que a gente vai começar a trabalhar, que horas que a gente vai dormir, que horas que encerra. Então a gente, como tem essa liberdade, a gente acaba fazendo ali quando dá vontade, quando tem disposição, mas isso tudo acumula e vai explodir uma hora. Outro ponto muito importante que a maioria das pessoas não conta é a solidão, sabe? É a dificuldade de separar a vida pessoal da vida profissional. Isso ninguém te fala porque todo mundo passa por esse dilema. E é uma das coisas que mais tiram a tua saúde mental, uma das coisas que mais tira o teu sono é a solidão, porque tu trabalha sozinho, muitas vezes trabalha de casa,
né, naquele modo caverna, não sabe de separar isso, vive para trabalhar porque tem o escravo da liberdade que eu acabei de falar, e às vezes não saber separar a vida pessoal dessa profissional, o WhatsApp ali tudo misturado, pessoas te chamando o tempo inteiro, não responde às vezes alguém da família, algum amigo, aí responde um cliente, responde outro, é o excesso de decisões, é um multitarefas, aí se depara com precisando se preocupar em aprender a se autogerenciar, aprender um sistema de produtividade, que por sinal, eu já gravei um vídeo sobre o meu sistema de produtividade, vou deixar aqui no card. Até esse é um vídeo bem importante para você assistir se você estiver passando por isso nesse momento, tá? Eu já empreendo com isso desde 2017 e eu vivo exclusivamente disso desde 2020, então são um pouco mais de 5 anos trabalhando com isso, e o sistema de produtividade foi algo que eu passei anos desenvolvendo, tentando achar algum modelo redondo, e recentemente, aí, no último ano, eu fiz um pequeno ajuste, que foi um aplicativo que eu consegui utilizar, mas enfim, vou deixar isso para você assistir aqui no card. A gente não pode falar aqui também de um dos problemas mais reais, que é a comparação nas redes sociais, né? A gente que vive da internet também começa a se comparar com essas pessoas dos vlogs, as pessoas que postam print de resultado, print de venda, plaquinhas de faturamento, como eu tenho aqui também. Então, às vezes a gente vê aquilo ali e acaba se desmotivando porque existe a comparação. E esses são todos os grandes dilemas que ninguém fala nos vídeos de rotina. Ninguém fala nos vídeos ali da trajetória, como foi difícil, e a gente acha que tudo veio do dia para a noite. Aí quando você menos percebe, você está atolado em pensar em vender, em escalar, em faturar, em como ser produtivo, horário para dormir, horário para acordar, e você está bitolado dentro do seu negócio a ponto de explodir tudo e você desistir e retroceder tudo que você já fez. E eu mesmo já pensei em desistir muitas vezes, já pensei em voltar à vida tradicional, já tive diversas crises de ansiedade, né, crises de pânico. A gente passa por tudo isso e pouca gente fala sobre isso. E eu acho muito importante trazer isso aqui porque são cuidados que a gente deve ter, e não tem, quando a gente decide empreender e construir um negócio do zero, não existe um mapa para a gente fazer aquele tipo de negócio. A gente pode, obviamente, evitar muitos erros que outras pessoas compartilham com a gente, mas a tua própria trajetória é somente tu que vai construir. E a gente não tem um mapa, é como se fosse uma mata fechada que tu tem que construir algo do zero. E quando a gente trabalha para uma empresa, por exemplo, da forma tradicional do CLT, o empresário, que é ali o patrão, né, o seu chefe, ele já passou por isso. E agora o funcionário, o CLT, ele vai trilhar aquele assaltado, em vez de ser uma trilha numa mata fechada, porque o dono da empresa, ele já fez isso, ele já passou por isso, e agora os funcionários trabalham e operam numa empresa que já funciona. Mas antes disso, ele já passou por tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Eu me lembro muito bem, no ano de 2020, o ano da pandemia, quando de fato eu comecei a viver disso 100%, comecei a fechar cliente atrás de cliente, e eu nunca tinha passado por aquilo. Era a primeira vez que eu estava de fato vivendo, né, me sustentando com esse meu trabalho. E eu cheguei a ganhar bastante dinheiro, e depois, em menos de um ano, eu cheguei a quebrar. Né? Perdi todo o faturamento, não guardei dinheiro, não me preparei. Eu já passei por isso mais de uma vez, mais de 2 vezes. E é completamente normal, e a gente tem que estar preparado para isso. E ninguém te fala isso. Normalmente a gente só vende ali o resultado, só vende a liberdade, só vende o sonho, e não te vende que tudo isso que a gente está conversando vai vir junto. Faz parte do pacote. Você vai ter que passar por isso. E muitas vezes a gente acaba vendo essa parte positiva, se vê distante, está enfrentando ali um burnout, uma crise de ansiedade, vê a galera com resultado, tem a comparação, pensa em desistir ou até desiste mesmo, sabe? Ou então não chega nem a ver isso, mas é pego de surpresa por uma quebra de faturamento, enfim, e você acaba desistindo. Então isso é uma coisa que tem que ter muito, muito em mente. Você que está aqui nesse canal, eu crio bastante conteúdo sobre viver da internet, então eu acho importante trazer esse bate-papo. Até eu gostaria de um feedback seu, deixa aqui nos comentários se tu tá curtindo esse tipo de vídeo, uma pausa que eu fiz aqui pra gente conversar, e eu acho que pode ser interessante essa troca de ideias, e eu acho legal porque esse tipo de conteúdo também ajuda, e muitas vezes ajuda mais do que um conteúdo técnico, ensinando um funil específico de como você pode faturar dinheiro. Uma das coisas que eu mais recomendo às pessoas hoje estudarem, aprenderem é o controle emocional, né? O autoconhecimento, inteligência emocional, isso são coisas que vão te preparar demais para as dificuldades que você vai ter ao longo de uma vida empreendedora, que é uma vida totalmente instável, com altos e baixos, e que vai te pegar de surpresa muitas vezes. Até porque isso acontece porque o crescimento, né, o empreendimento com a internet, a gente tem um crescimento muito acelerado. Você pode mudar basicamente a sua vida em um ano, sabe? Você pode sair de uma vida CLT para ganhar ali pelo menos 10, 15 mil reais por mês. Isso pode transformar a sua vida. Você pode adquirir muitas outras coisas e automaticamente, né,
trabalhando nesse 1 ano, você vai mudar a sua cabeça, você vai ganhar mais dinheiro e tudo em volta de você vai mudar. Então, o crescimento é muito acelerado e aí você não está pronto para organizar sua rotina de uma pessoa que ganha 2 mil por mês para uma pessoa que ganha 15 mil por mês. A rotina é diferente, os pensamentos são diferentes, tudo é diferente. E 1 ano é muito pouco tempo para você se preparar para isso. Por isso que é tão importante a questão do sistema de produtividade. Eu sempre busquei me aperfeiçoar nisso, porque eu sabia que o sistema de produtividade ele ia me preparar para uma previsibilidade, porque a rotina te dá uma previsibilidade. E a questão de ser produtivo, de fato, não me perder na procrastinação, sabe, na própria depressão da crise de ansiedade. Enfim, isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei em aprender a como utilizar a minha rotina e meu tempo da melhor forma possível. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, a gente pode gravar em outro vídeo, mas deixa aqui nos comentários se você está pensando em viver na internet, se você já trabalha com alguma coisa, está começando a empreender ou às vezes já empreende, se você compartilha os mesmos pensamentos, quer deixar algum ensinamento para a galera que assiste o vídeo, deixa nos comentários. Enfim, não se esquece de te inscrever no canal, deixa um like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!